Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Eu começo a semana com a sensação de que o Internacional vai erguer as mãos para o céu e vai agradecer se chegar em dezembro fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E não apenas pelas questões técnicas, que já já vou abordar aqui com você, mas sobretudo pela entrevista muito forte concedida pelo presidente Alessandro Barcelos lá em Curitiba antes do jogo do domingo, derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense. Uma entrevista na qual o presidente traçou um panorama financeiro extremamente preocupante e que, na minha opinião, não terá uma solução tão rápida assim, a ponto de deixar o torcedor muito preocupado sobre o que poderá acontecer com o clube num futuro próximo. Disse o presidente, o Internacional tem hoje, não chega a ser uma novidade, mas pela primeira vez ele pintou assim com tintas tão fortes a realidade financeira. O Internacional tem hoje uma dívida de 600 milhões de reais. Mas não foi apenas o fato dele ter falado essa dívida que me chamou a atenção, foi o fato dele ter estabelecido uma relação direta com o Cruzeiro de Belo Horizonte, que, segundo ele, quando caiu para a Série B, tinha uma dívida de 800 milhões de reais, uma dívida 200 milhões de reais superior à dívida do Internacional. Ambas dívidas muito altas que o Cruzeiro não soube resolver, pelo contrário, tratou de complicar ainda mais, enquanto o Internacional, na avaliação do presidente Alessandro Barcelos, terá a possibilidade de solucionar, mas com um custo técnico muito elevado para o clube. Deixou muito claro o presidente Alessandro Barcelos que não está tão interessado assim em conseguir conquistas dentro de campo nesse momento, diz que as coisas não se resolverão no estalar de dedos. Ele lembrou que essa é uma dívida que vem de antigas direções e, de algum modo, assumiu a sua parte, dizendo que antigas direções, das quais uma delas, pelo menos, ele fez parte, foi a direção passada do presidente Marcelo Medeiros. É uma situação que avolumou-se de tal forma que hoje não deixa o Internacional com capacidade de investimento, com capacidade de trazer um jogador mais qualificado que resolva a sua situação dentro de campo. Foi além o presidente Barcelos falando dos números da dívida do Internacional. O Internacional, segundo ele, tem hoje uma folha paralela de 6 milhões de reais. O que é essa dívida paralela? É aquela folha paralela, não é dívida paralela, é a folha paralela à folha normal, uma folha que, de acordo com informações obtidas pelo repórter Tiger Junk, da Band lá em Curitiba, é uma folha de 8 milhões e 500 mil reais. Esse é o gasto do Internacional com seus jogadores e com a sua comissão técnica, mas a folha paralela é quase isso. E é uma folha que é decorrente de dívidas fiscais, juros bancários e de renegociações com jogadores que deixaram o clube. Uma dívida, portanto, que levará algum tempo para ser quitada e que, enquanto não é quitada, faz com que o gasto mensal do Internacional suba de 8 milhões e meio por mês para 14 milhões, 8,5 mais esses 6 aí, 14 milhões e meio mensais é o custo do Internacional. O presidente disse que ficaria muito feliz se não houvesse essa folha paralela e ele pudesse canalizar recursos para o futebol, mas não pode. Deixou muito clara a situação o presidente do Internacional, que disse: é assim que o Internacional vai se comportar de agora em diante, tratando de resolver seus problemas financeiros para não ser um novo Cruzeiro. E disse: quem não gostar vai ter que conviver com isso. Vamos trabalhar para entregar o clube melhor dentro e fora de campo quando o mandato se encerrar daqui a 3 anos. É uma situação que agrada ao torcedor? Claro que não é uma situação que agrada ao torcedor, mas é uma situação que tem que ser colocada como forma até de justificativa para o mau desempenho dentro de campo. E aqui é necessário que o Internacional também assuma o seu erro. O Inter cometeu um erro de avaliação ao imaginar que o técnico Ramírez fosse o responsável por promover essa modificação, essa tão sonhada modificação na maneira de jogar da equipe. Corrigiu em tempo, tem agora o técnico Diego Aguirre, mas o começo também não tem sido dos mais alentadores. É por isso que eu digo, eu abro essa semana aí temendo pelo que possa acontecer em relação ao Internacional e acreditando que a direção, quando dezembro chegar, vai erguer as mãos para o céu e festejar o fato de não ter ocorrido o rebaixamento. Quem sabe, com uma melhora que o técnico Aguirre
projeta aí para daqui a 5, 6 rodadas possa avançar um pouco o Internacional para, quem sabe, buscar uma vaga aí na próxima Taça Libertadores América ou Copa Sul-Americana. Mas aí começam os problemas, as questões passam aí para dentro de campo e o Internacional voltou a mostrar no jogo contra o Atlético Paranaense que tem enorme dificuldade de finalização. É um time que não sabe fazer gols. Voltou a fazer um gol ontem em cobrança de pênalti do Edenilson. Em jogada trabalhada, o Internacional não consegue a solução. Pior ainda, não terá no jogo contra o Cuiabá, marcado para o próximo final de semana, um jogo em que a vitória se faz mais do que necessária, não terá nem o Galhardo, nem o Yuri, que estão suspensos, e o Guerreiro ainda não estará em campo. Ou seja, a tendência é que os problemas prossigam. O Internacional vive uma situação delicada no campeonato e talvez não resolva assim tão rapidamente esse quadro. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!